a fazer um pequeno estudo bíblico. De terça-feira nós nos propomos a fazer um estudo sobre a Bíblia. Esse já é o segundo momento que a gente está fazendo estudo. E o de hoje nós vamos focar as alianças que Deus fez com o seu povo. E nós vamos ver que na Bíblia, a aliança, ela está inclusa a terra, a descendência e a bênção, né? Na Bíblia, a terra é considerada a herança, é uma herança a terra. E o proprietário é o próprio Deus. E nós, os filhos, herdamos essa terra. Vamos ver a primeira aliança que foi feita por Deus com o seu povo. A primeira foi feita com Noé. A aliança de Deus com Noé, ela está registrada no livro do Gênesis, no capítulo 9, versículos de 1 a 17. Ocorrendo após o dilúvio, Deus abençoa Noé e os seus filhos, prometendo nunca mais destruir toda a vida, né, com um dilúvio. O sinal dessa aliança com os seres vivos é o arco-íris. Todos nós conhecemos, todos nós já vimos o arco-íris, né? Depois da chuva. Então aquele arco que fica nas nuvens, que tem as cores maravilhosas. Então o arco-íris é sinal, o símbolo da presença de Deus com o povo. Temos alguns pontos chaves dessa aliança. Primeiro ponto, a promessa. Deus estabelece que nunca mais será ceifada nenhuma vida, nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Agora aqui a gente pode perguntar, né, nossa realidade atual. Quantas vidas perdidas por enchentes, por tsunami, por temporais? E como que fica então? Porque ele prometeu que nunca mais, né, por água do dilúvio. Então, não é um dilúvio, mas é uma catástrofe. Agora, toda aliança feita por Deus com o seu povo, ele dizia que tinha que ser aliança feita em duas partes. Deus sempre foi fiel à sua aliança. Nós, os seus filhos, que às vezes desobedecemos, então as coisas começam a dar errada, né? O sinal é o arco-íris, né, que é colocado nas nuvens como um lembrete perpétuo dessa presença de Deus na terra. Depois tem uma renovação do mandato. Deus ordena que Noé e seus filhos sejam férteis, né, e para se multiplicarem para encher a terra. A abrangência dessa aliança. A aliança não é apenas com Noé e seus descendentes, mas com toda a criatura viva que saiu da arca e depois que se estende a todos nós. Temos a segunda aliança. A segunda aliança foi feita por Deus com Abraão. E essa aliança feita com Deus, né? Deus com Abraão, ela está registrada no livro do Gênesis, no do capítulo 15 ao capítulo 17. É um relato assim bem longo, né? É um pacto incondicional e solene, onde Deus promete transformar Abraão em pai de numerosas nações e dar a ele a terra de Canaã, a ele e a sua descendência.
é abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Nós vamos ler aqui isso que eu estou falando. Quando Deus... É um texto bastante longo, né? De 15 a 17, mas tem algumas coisas que são específicas. Aqui fala assim, ó, Abraão 17, no versículo 9. E Deus continuou falando a Abraão: quanto a você, observe a aliança que faço com você e com os futuros descendentes. E a aliança que eu faço com você e os seus descendentes futuros é que vocês devem observar o seguinte: circuncidem todos os homens, circuncidem a carne do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre vocês e mim. Quando a criança completa, ainda hoje, né? Ainda hoje a criança completa 8 dias, já faz a circuncisão, porque o povo de Israel continua, né, esperando o Messias, então eles observam ainda essa para eles é a aliança, né? Então, o pacto é selado com a circuncisão de todo homem, né, todo menino que nasce até hoje lá no povo de Israel. Então é estabelecido o sinal da aliança, é a circuncisão do menino, estabelecendo então a aliança com Abraão, o seu filho Isaque e todos os descendentes, né? Agora tem uns pontos, uns aspectos, né, principais desta aliança. A promessa, uma promessa de descendência e terra. Deus promete a Abraão uma posteridade incontável e a terra de Canaã como possessão perpétua. Todo aquele trajeto que eles fizeram saindo do Egito, andando pelo deserto todo, em busca da terra prometida, a terra de Canaã. A aliança. A aliança foi firmada por meio de um ritual onde os animais foram partidos ao meio e Deus representado por um fogareiro fumegante e uma tocha. Essa tocha passou, né, sozinho entre os pedaços, as partes, né, dos animais que foram cortados, assumindo toda a responsabilidade pelo cumprimento da promessa, tornando-a unilateral e incondicional. Então Deus faz essa aliança e fala, né, que a nossa parte é obedecer os seus mandamentos. Depois então, aí Deus muda o nome ele se chamava Abrão, aí passou a se chamar Abraão. Abrão era o pai do filho dele, né? E Abraão é o pai de numerosas nações. Ele é o pai da nossa fé. E o sinal, como já falamos, né, o sinal da aliança é a circuncisão. Circuncisão de todos os machos na casa de Abraão, e foi instituída então como sinal físico de uma aliança perpétua. O significado espiritual dessa aliança. A aliança destaca a fé de Abraão, creditada como justiça, e se estende aos que creem em Jesus, tornando-os filhos de Abraão pela fé. Abraão foi o homem da fé. A terceira aliança. A terceira aliança foi feita por Deus com Moisés, no Monte Horebe, Monte Sinai, né, que é o mesmo. A aliança com Moisés
foi assim uma aliança temporária, mas foi feito um pacto condicional estabelecido entre Deus e a nação de Israel. Não foi somente Moisés era o líder daquele povo que conversava com Deus e Deus conversava com ele. Então, Moisés, que representava o povo, que foi feito então essa aliança, mediado por Moisés no Monte Sinai ou no Monte Horebe, que é o mesmo, após a libertação do Egito, quando o povo saiu do Egito, né, que teve então essa parada no Monte Sinai. Deus prometeu tornar Israel o seu povo escolhido. Foi ali que Deus então, né, demonstrou e falou que esse era o povo escolhido peculiar, porque todos os povos são de Deus, todos, mas Israel ele preparou, né, para depois enviar o seu filho Jesus. Enquanto o povo se comprometeu a obedecer à lei, incluindo os 10 mandamentos. E nós sabemos que, né, nós que conhecemos a palavra, sabemos que ali no Monte Sinai mesmo, eles já foram infiéis, porque eles construíram um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando, né? Ele subiu lá para conversar com o Senhor, Javé, e não vinha. Então eles acharam, nós estamos aqui esquecidos, vamos fazer um bezerro de ouro para a gente ter um Deus. Então foi onde Moisés, descendo do monte, ele quebrou as tábuas que Deus havia escrito nesse bezerro, e quebrou o bezerro também. Então já foram infiéis ali mesmo. Mas sempre havia, né, e há também hoje, o povo peca, o povo desvia, depois há a conversão e Deus acolhe, né? E vamos ver os pontos chaves desta aliança. Então, o local e o contexto. O local nós já vimos que foi no Monte Sinai ou Monte Horebe. Cerca, não se sabe assim direitinho, foi tantos, não, cerca de 3 meses após a saída do povo do Egito, né? Já tinham andado no deserto tudo e estavam ali no monte. E após Deus libertá-lo da escravidão, o povo. A natureza condicional. A aliança dependia da obediência do povo. Se obedecerem fielmente a minha voz e guardarem a minha aliança. Então Deus fazia aliança e pedia e queria de volta que fosse obedecido, né? E a gente deve essa obediência ao nosso Deus, ao nosso Criador. A gente vai ver então a lei, a Torá, né? Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos e outras leis, né? São muitas leis. Isso está registrado no livro do Êxodo, do capítulo 20 ao 23, que serviram como código de conduta para Israel. Ali está o código para observar, né, e cumprir essa aliança que Deus faz com o povo. Vamos ver as promessas. Deus prometeu que Israel seria um reino de sacerdote e uma nação santa, né? Esse a gente fala era porque aqui está na Bíblia, né? Mas o desejo de Deus é até hoje que nós sejamos santos. Tem o código de santidade também. Aí tem um selo, né, de confirmação. A aliança foi selada com o sangue de animais e a confirmação do povo. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Então o povo responde com esse desejo de fazer o que o Senhor ordenou. Um propósito.
distinguir Israel como povo de Deus e prepará-lo para habitar a terra de Canaã. Essa aliança é considerada um ponto central do Antigo Testamento, representando a estrutura legal entre Deus e o povo hebreu. Vamos ver a quarta aliança. A quarta aliança já é a aliança de Jesus, o enviado, o Filho de Deus. A nova e eterna aliança instituída por Jesus Cristo na última ceia. Ela é selada com o sangue de Jesus na cruz. Substituiu então a antiga aliança baseada na lei de Moisés, que era o sangue dos animais, né? Aqui é o sangue do próprio Filho de Deus, o sangue de Jesus derramado, né, naquela cruz. Ela oferece, a aliança de Jesus oferece o perdão dos pecados, a salvação, a reconciliação com Deus, né? O povo peca, cometemos pecados, todos nós somos pecadores, mas há o arrependimento e a reconciliação. Isso escrita, né? É uma reconciliação com Deus escrita no coração de cada fiel, sendo uma promessa de graça, amor e comunhão. Os principais aspectos da aliança de Jesus. Fundamento: no sangue. A nova aliança é selada pelo sangue de Jesus, derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. A mediação de Jesus. Jesus é o único mediador, garantindo uma aliança superior, né? Na consagração, nós ouvimos e participamos, né? Quando o padre faz a memória, o padre, o pastor, faz a memória da renovação desta aliança. Ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então não tem mais aliança, essa é a aliança eterna, cerrou. Então garantindo, né, essa aliança superior ao sangue dos animais, com certeza. O cumprimento das profecias. Cumpre o que foi profetizado por Jeremias e Ezequiel a respeito de Jesus, onde a lei é inscrita no coração e não em pedras. A nova aliança estende a salvação não apenas de Israel, mas também a todas as pessoas, tornando assim uma aliança universal. A Eucaristia celebrada na Santa Ceia é atualizada e a celebração da nova e eterna aliança, como nós já falamos. Fé e conversão. A aliança, essa aliança de Jesus, ela exige fé e conversão pessoal para ser aceita. Precisamos aceitar essa aliança, porque Jesus fez aliança com o povo. Agora, cada um de nós assumimos essa aliança pessoal. Essa aliança representa um novo relacionamento com Deus, entre Deus e a humanidade, entre mim e Deus, superando então as limitações da antiga aliança. Tem também aqui uma promessa, isso aqui não foi aliança, mas promessa feita a Davi. Quando, aqui eu vou fazer bem rapidinho, que o nosso tempo está passando, mas Deus prometeu a Davi que quando o povo pediu, queria um rei, porque queria um rei, era Deus que comandava, era o Senhor Javé que comandava o povo através dos profetas, através dos líderes que ele colocava. Mas o povo quis um rei,
então esse rei tomaria, assim, né, entre aspas, tomaria o lugar de Deus, no sentido de que aí Deus já não falaria mais direto com o rei, e sim com os profetas, né, aqueles que eram colocados para orientar o rei. Então Deus prometeu a Davi que um dos seus descendentes ocuparia o seu trono eternamente para sempre. Então Davi teve o filho Salomão, que logo ele ficou sendo rei, depois vieram os descendentes de Salomão e tudo mais, e houve também muito desvio, né, da aliança de Deus. Aí então vem o filho que é Jesus, e esse então Jesus é aquele que ocupa o trono de Davi desde essa última aliança, né, feita com o seu sangue, uma aliança eterna. Então agora Jesus é o rei para todos nós, né? E foi feita então essa aliança, e a Davi foi prometido e a promessa foi cumprida. Agora depende de nós, né? Porque a conversão é pessoal, uma conversão pessoal, uma resposta pessoal. Jesus morreu por todos, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de cristãos e responder também essa aliança feita conosco através do nosso batismo. E assim então nós chegamos ao final